Vou gravar aqui já, não esqueço. Estão vendo a minha tela aí? Tranquilo? Sim. Guilherme também está vendo aí? Danilo chegando, tudo bem. Oi, professor. Tudo bem, Danilão? Como é que tá, meu jovem? Tudo Tô certo? ótimo, professor. E você? Maravilha. Tudo tranques também. E aí, gente, como é que foi o final de semana? Estudaram ou dormiram? Ou viram série? Pra Só acertar, né, jogamos. professor? Os dois? Um pouquinho dos dois? Aristóteles já disse, né? O ideal é o equilíbrio, né? Nem muito para um extremo, nem muito para o outro extremo. O ideal é ficar na linha. Esperar o pessoal chegar, pessoal. Vou deixar mais uns 3 minutinhos aí para quem tá mais atrasado dá tempo de chegar, tá bom? A gente finaliza hoje aí sobre indústria cultural, tá? E faz alguns exercícios, alguns não, bastante, para a gente ver como é que eles caem, como que vocês podem perceber a questão da industrialização, da padronização de opinião, de usar os clientes, de usar o consumidor, de usar as pessoas, né? Os indivíduos como meios, como objetos para divulgar e disseminar ideias, tá? Vamos ver como a indústria cultural ela pode aparecer, mesmo sem estar escrito que estamos falando de indústria cultural. Muito bem? Tá? Guardar mais um pouquinho, o pessoal chega aí. O que eu mando no grupo, professor? Pode mandar, porque eu sempre mando no Delta, né? Eu não estou no grupo de vocês aí do primeiro ano. Eu sempre mando no Delta, que é o que eu tenho acesso. Mas se você quiser, pode, por favor. Se quer o link, eu posso mandar para você aqui, ó, no chat. O link de... Eu já mantém Já mandou o link? no grupo. Então Sim. tá bom. Então, maravilha. Vamos aguardar só mais um tiquinho e a gente já... Como foi feriado? A gente programa fazer X, né? E faz metade do X. A gente acha que a gente vai adiantar um monte de coisa no feriado, mas faz 1/3, né, do que a gente imaginava. Mas deu para aproveitar bastante aí. E vocês aí, como é que foi? Mais ou menos, professor. Mais ou menos? Que mais ou menos? Não conseguiu fazer as coisas? Eu tô fazendo duas coisas. Eu só queria jogar um pouco videogame. O feriado foi bom pra jogar. O feriado foi bom para jogar? Maravilha, né? Durante a semana vocês não tem muita coisa, tem? Tem. Tem? Ô, louco. Aí sim. É bom, né? Ter bastante coisa para fazer. Da escola não. Da escola não? Você quer ter bastante coisa para fazer do que então, Guilherme? Trabalho? Então, Trabalho é mais a escola é meio gostoso. triste. A escola é meio triste. Tem que aproveitar agora que vocês estão na escola, rapaz. É bom. Pois vai ter que trabalhar, o negócio é mais embaixo. Mas Não, vocês... pensa bem, pelo menos quando trabalhar a gente ganha, pô. Ganha, isso é verdade, ganha. Aqui a gente paga. São épocas e épocas, né? Vocês estão aprendendo agora para depois, no futuro, ter aí com o que trabalhar, né? Afinal de contas. Muito bem. Mas, bom, 2h05. Vamos fazer o seguinte, eu vou iniciar, retomar aqui alguns conceitos e a gente não vai se demorar tanto, então, pessoal, aqui muito mais do PDF, tá bom? Nós já vimos aí, então, sobre a questão da capacidade de reflexão do espectador, que é cada vez mais tolhida, né, impedida, né, prescinde, né, ela tira do espectador a capacidade de reflexão, né, reproduz sempre, a maioria das vezes, aí a história, né, uma versão, uma ideologia basicamente sempre a mesma, só que às vezes com rótulos diferentes, né, com a comunicação muito diferente, né, sempre fazendo parecer que é algo novo, que é algo bom, né, que é algo aí muito sempre colocado como algo muito sedutor
para o consumidor, né, pessoal? Então, isso aí faz com que ele não fique pensando em criticar a realidade que ele está vendo ali, mas que ele apenas absorva e depois reproduza, né? Então, vimos essa parte, principalmente com relação aos filmes, né? Quem não está acostumado a ver os heróis norte-americanos sendo colocados aí como aqueles que vão salvar a pátria, salvar o mundo, né? De catástrofes, de doenças, do mal, de vilões, etc, né? A gente vê isso a todo momento, né? Principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial com a Guerra Fria, né? Nós temos super-heróis como Homem-Aranha, como Capitão América. É exatamente desse contexto aqui que a indústria cultural trata. Maravilha? Tranquilões? De boa? Tudo bem. Vamos lá, então. Um exemplo ótimo, né? Frase boa aqui, ó. Consumidores que pensam demais não compram, né? Eu dei aquele exemplo do shopping, né? Você quer saber se realmente quer comprar ou precisa. Você vai lá, vê o produto, dá uma volta, dá duas, dá três, na quarta, se ainda assim você quiser comprar, você fala, não, realmente eu quero comprar isso, né? Geralmente na terceira, na segunda, você já passou à vontade, né? Então aí é isso, você não pode pensar muito, você pensar muito, você acaba criticando, acaba refletindo e acaba não comprando, né? Então essa é a ideia, né? Consuma, 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 pare de pensar, só apenas consuma. Então e isso vai se dar de diversas maneiras, né, pessoal? No teatro, na cultura, na música, no cinema, em tudo, né? Em notícias, em blogs, redes sociais, páginas do Facebook, principalmente agora, né? Páginas de Instagram e por aí vai. A gente consegue aplicar essa lógica da indústria cultural em tudo que é cultura, ou seja, tudo que o homem coloca a mão, tudo que nós, seres humanos, né, usamos para nos comunicar, né? Para nos divertir, certo? Para trabalhar também, né? Então é tudo isso, beleza? Vamos lá, então. Vimos essa parte, nós paramos aqui, né, pessoal? A questão do reconhecimento, né, do indivíduo como herói, né? A catarse de Aristóteles que eu falei para você, né? Se reconhece, portanto, na história ali como alguém que passa por problemas, mas que depois vai dar tudo certo, né? Tudo bem. Uma pequena passagem, pessoal, da Marilena Chauí, historiadora, né, socióloga, cientista política, assim, né, muito usada, inclusive, né, em muitas provas, inclusive na Enem. Ela fala sobre a indústria cultural, faz uma passagem. Ó. A indústria cultural vende cultura, pessoal. Para vendê-la, deve-se seduzir, que eu falei para vocês ali atrás, né? Deve-se seduzir o consumidor, agradar o consumidor, né? Para seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, ou seja, não pode ser um choque, não pode ser um tapa na cara da sociedade, né? Tem que ser algo que agrade, que entre no meio da cabeça das pessoas, que as pessoas divulguem e aceitem isso, que se enraize na cabeça delas, né? Então não pode chocá-lo, não pode chocá-lo, não pode provocá-lo, fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações novas que perturbem. Pessoal, quem está com o microfone, dá um mutezinho aí para nós que tá fazendo barulho, por favor. Maravilha, obrigado. Mas deve devolver-lhe com nova aparência o que ele sabe, já viu, já fez, né? A média é o senso comum cristalizado que a indústria cultural devolve com cara de mais nova, né? Então é aquele produto já pronto para o consumidor, pessoal, a ideia já pronta do que ele já viu, do que ele já acha, do senso comum, só que de uma maneira assim que seja mais sedutora, né? Novas formas de dizer a mesma coisa, para que ele apenas reproduza aquilo. Né? Então, dessa maneira, um conjunto de programas e publicações que poderiam ter verdadeiro significado cultural tornam-se o contrário da cultura e de sua democratização, pois se dirigem a um público transformado em massa inculta. O que é massa inculta? A massa é o povo, né? É a massa, é a galera, certo? É o povão. E inculta, que não é culto, ou seja, você não estuda, você não sabe, você não conhece. Inculta, né? Não tem conhecimento, certo? Então, massa inculta. Deixa eu aceitar o pessoal que está chegando aí. Esperar eles entrarem, vou tomar uma água aqui, enquanto isso. Tudo bem. Seguimos? Até 12h30, tá, 12h40, maravilha. Então, pessoal, vai transformar então o público, pessoal, numa massa inculta, infantil, desinformada, né, passiva. Olha o exemplo nosso da pandemia aí, né? Eu vi um vídeo ontem que a mulher, né, uma senhora, ela estava indignada porque fecharam o bingo ali na Avenida Rio Branco. A Guarda Municipal foi lá fechar
o bingo na Avenida Rio Branco é ótimo, Rio Branco, porque o pessoal estava se aglomerando dentro ali do estabelecimento, né, e portanto, né, configurando uma situação de risco, de contágio. E ela estava indignada, porque ela falava, não, mas é uma maneira da gente poder passar o tempo, da gente se distrair, da gente se entreter, porque não tem como passar o tempo assim. A gente só fica dentro de casa e a gente está aqui dentro que acontece, é um negócio tudo fechado, né? Só dá para ver as grades. E não pode fazer isso. Para mim, esse vírus aí é mais coisa política. Ela falava, é coisa política, não é de verdade isso aí, não. Ou seja, ela as informações do qual ela recebe, ou que ela deve se alimentar, são provavelmente informações que não procuram, né, não procuram criticar, ou ela pelo menos não deve ver várias informações de vários lugares diferentes para poder fazer comparações, para poder criticar, um jornal diz isso, outro jornal diz aquilo, né, uma página diz isso, outra página diz aquilo, não. Ela vai geralmente já ter um senso construído e ela vai só se alimentar de informações que tem aquele senso, né? Porque já é canalizado para ela esse tipo de informação. Provavelmente estão páginas de Facebook que dizem isso, né? Que o vírus é usado para política, que isso é coisa da esquerda, coisas do tipo. Eu não vou entrar em questão de partido, mas é exatamente essa questão da falta de informação, né, pessoal, para uma situação que é atual. É um exemplo, por exemplo, ó, não penso, né, não existo, só assisto, né, um exemplo aqui da Globo, né, pessoal. Então, assim, é a reprodução sempre do mesmo senso, né, de pessoas que se alimentam sempre da mesma informação, né, de senso comum, e que é reforçado pela mídia, né? Então aí a pessoa acaba fazendo parte da massa inculta, infantil, desinformada e passiva. Passiva por quê, gente? Passivo só recebe, né? Ativo tem ação, você interage. Passivo só o quê? Só uma carcaça que recebe informação e é anexada informação lá. Talvez eu discorde um pouco sobre passiva aqui, porque ela vai acabar sendo ativa porque ela vai disseminar também, né? Ela falando para o repórter, falando para todo mundo que era coisa de política, que o vírus não existia, que era mentira, ela vai acabar sendo ativa porque ela vai acabar sendo responsável por difundir esse senso comum também, de fixar, né, de enraizar esse senso comum, né? Pouco aos poucos a ideia ela vai se proliferando, vai se enraizando, né? Mas eu acho que passiva ela que dizia aqui no sentido de que ela só apenas recebe a informação, mas não filtra o que ela recebe, ela só recebe, né? Ela não critica. Entenderam aqui, gente? Essa situação? Sacaram? Alguém tem dúvida? Quer comentar algo? Bia, Guilherme, Danilão? Tem dois Guilhermes? Tem Guilherme Casarim e Guilherme Henrique? Tem dois. Sabia não, hein? Bom, enfim, seguindo então, pessoal. E estratégia sobre cooptação da indústria cultural. Então, por exemplo, professor, mas isso aí é coisa só é coisa então do capitalista de direita que quer, né, manipular o povo para vender mais para ele e ficar com bastante lucro. Não, olha só, o Che Guevara, que é um símbolo da esquerda, é usado também pela indústria cultural, né, para poder vender a sua imagem, né? Agora, claro, ele está morto, mas assim, ele é usado a indústria cultural, por exemplo, de determinadas marcas de camisetas, né, enfim, utilizam a figura do Che Guevara para poder vender camisetas para a esquerda, né? Sem a esquerda nem fazer a reflexão sobre o que esse cara significou, né? Ele foi um líder ali de movimentos revolucionários em Cuba, né? Pela pela parte da América Central, das Antilhas, mas já explico, aí, o Danilo. Mas na verdade, né, ele perseguia, né, perseguia gays, perseguia, né, pessoas que não concordavam com a sua ideologia. Então ele pode ter sido tanto um herói para um, mas um vilão, uma pessoa que desrespeitou direitos humanos para outros, né? Então é a reprodução sem reflexão, sem crítica sobre determinados símbolos, determinadas ideias, né? Então a indústria cultural não é só coisa da direita, né? Não tem partido, pessoal. É simplesmente a questão de reproduzir uma ideia para poder vender mais, né? Quantas camisetas dessas não são vendidas por uma galera? Certo? Né? Então, olha, Ernesto Che Guevara, revolucionário e símbolo do anticapitalismo, sobre a frase anterior, há controvérsias atualmente, né? Por que revolucionário e símbolo do anticapitalismo? Né? Ele era contra o sistema capitalismo e contra o sistema capitalista e contra a globalização.
Então lutou ali para transformar Cuba numa república, né, não democrática, mas em que houvesse uma igual participação da população em questões como saúde, como educação, né? A questão de democratizar questões básicas, né? Que é a base do sistema socialista, um socialismo científico, né? Você dá condições onde não há empresas privadas, tá? Por isso que ele é anticapitalista, contra qualquer tipo de iniciativa privada. Tudo que é produzido com relação à educação, saúde, matéria, riqueza, roupa, tudo é do Estado e o Estado vai distribuir isso para a população de maneira igualitária. Todos trabalham, né, recebem o mesmo tanto, ninguém, portanto, aí tem mais lucro que um ou menos lucro que outro. Por isso que ele é anticapitalismo, tá? Anticapitalista e, portanto, fechava a Cuba ali para o contato com outros países, principalmente com os Estados Unidos, né? Então, as suas tropas lideraram aí movimentos revolucionários pelo país, tá? Isso é anticapitalista, tá, ô Danilão? Belezinha? Tranquilo? Só que, ao mesmo tempo, ele perseguiu e matou muita gente que não concordava com as suas ideias. Beleza? Tá? Sacaram aqui? Posso continuar? Não? Posso? Beleza? Sim? Maravilha? Bom. Então, a ilusão da diversidade. Quem lembra da propaganda do Novo Uno? Tá? Isso aqui de 2011, pessoal, tá? Por quê? Ó, pense o seguinte, né? Falava que cada um tinha uma personalidade, ó, cada um pode concordar com você. Ó, no anúncio publicitário da TV dizia-se que agora existia um carro para cada individualidade, né? Cada personalidade, olha que bênção. Conclui-se que existem apenas 5 individualidades, ou seja, né? Não tem mais do que isso, né? Se a cor fosse marrom aqui, por exemplo, da individualidade, se lascou, porque você não se enquadra, né? Então, criar a ilusão de que eles se adaptam a você, de que é um mundo diversificado, né? Mas, na verdade, padronizaram todas as individualidades em apenas 5 cores aqui, 5 modelos de carro, né? Kurt Cobain foi um expoente aí, representante da estética grunge que criticava essa sociedade do consumo, né? Consumir por consumir, né? Só que até esse estilo dele foi assimilado depois, né? Anos depois aí, né? Pela indústria cultural, vendo como astros do rock, estilos, né? Ó, estilos roupa rasgada, né? Despojados, certo? O xadrez, né? Então, o que vai acontecer? A indústria cultural vai até absorver aquilo que pode criticar a sua existência. Então, ó, há 2 caminhos para o marginal, né? Há 2 caminhos para o marginal diferente. Ou é erradicado ou é digerido. Erradicado, ou ele some totalmente, é abolido, né? Nunca mais se ouviu falar, ou é digerido, ele é absorvido. Então, esse estilo aqui do Kurt nos anos 70, 80, vai ser absorvido pela indústria cultural e transformado, né, numa reprodução da moda aí para vender esse estilo, né? Até isso é absorvido pela indústria cultural. Belezinha, gente? Fazer uma questãozinha aqui, depois a gente vai fazer mais uma bateria de questão, as que derem tempo aqui sobre indústria cultural. Maravilha? Vamos lá. Ó. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia e pioneiros e empresários, né, de pioneiros e empresários, que tão pouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma de das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, né? Coerção é repressão, proibir, né? Como é que fala? Esmagar, tá? Suprimir. Revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher, que é sempre a mesma coisa, né? Tem aquela frase boa pra caramba do Ford, né? As pessoas podem até escolher o carro desde que seja preto, a cor do carro desde que seja preto. É essa a ideia, né? Então, a lógica do discurso. Você pode escolher, você está livre. A ideia é pensar que você é realmente livre para escolher, mas quem dá as opções são eles. Sacaram? Maravilha? A dialética do esclarecimento do Adorno e do Horkheimer, né? A liberdade de escolha na civilização ocidental, pessoal, de acordo com a análise do texto, e aí, gente, a liberdade de escolha, como que ela está sendo representada aqui? É um legado social, um patrimônio político, um produto da moralidade, uma conquista da humanidade ou uma ilusão de contemporaneidade? E aí, gente? Eu acho que é a letra C. Letra C, produto da moralidade. Vamos tentar interpretar, voltar aqui, ó. A indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia.
grave herança civilizatória da democracia. Certo? Todos podem participar. Tampouco desenvolver uma fineza de sentido para desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir ao mesmo tempo. Que, desde a neutralização histórica da religião, neutralizaram então a religião, né? Não entram em questões morais da religião. São livres para entrar em qualquer uma das suas seitas, liberdade religiosa. Mas a liberdade de escolha da ideologia reflete sempre a coerção econômica, ou seja, reflete sempre a sua situação econômica de poder comprar, né? E revela em todos os setores, como a liberdade de escolher, o que é sempre a mesma coisa, certo? Então, nesse sentido, o que que vira aqui então, gente? Gente, ó, dá-se a ilusão de que você é livre para comprar, mas você não é. Então, nossa alternativa é a alternativa E, gente, ilusão da contemporaneidade, tá? Tem a ilusão de que você é livre, de que você pode comprar, mas é sempre a mesma coisa, beleza? Tranquilos? Entenderam aqui? O que é contemporâneo? Sim. É atualidade, tá? Contemporâneo é atualidade. Seus colegas são contemporâneos seus, tá, Danilo? Seus colegas de classe são seus contemporâneos, né? Beleza, gente? Seguimos? Podemos? Vamos lá. Os meios de comunicação de massa são o oposto da obra de pensamento, que é a obra cultural, que leve a pensar, a ver, a refletir. As imagens publicitárias, televisivas e outras, em seu cúmulo acrítico, ou seja, sem crítica, acrítico, né? Sempre a negação de algo, então sem crítica, nos impedem de imaginar. Esta afirmação está em sintonia com os pensamentos ligados a... E aí, gente? Só quem vai lembrar, hein, da escola, hein? E aí? Letra? Ah, Tentar de novo. Letra. Pessoal, escola frankfurtiana, tá, pessoal? Ó, escola frankfurtiana, tá? Do pós-segunda guerra, né? Então, filósofos como Walter Benjamin, como Herbert Marcuse, ou Adorno e o Horkheimer, tá? Vão criticar, então, ali a indústria que padroniza, né? E torna objeto tudo que a cultura pode produzir. Beleza? Tá? A escola de Frankfurt. Pensou indústria cultural, escola de Frankfurt. Associa. Não, tá? Não dissocia. Associa sempre. Escola de Frankfurt, indústria cultural. Indústria cultural, escola de Frankfurt. Beleza? Tá? Querida Welder. Oi. A última resposta é uma escola de cultural? Ó, a escola de Frankfurt é a escola de filósofos que desenvolveu o conceito de indústria cultural, tá? Desenvolveu o conceito, beleza? O conceito de falar que existe uma indústria que industrializa a cultura, que transforma a cultura, tá, o Danilo, em objeto, tá? Indústria cultural. Escola aqui é a escola onde os filósofos vão estudar e os filósofos vão desenvolver esse conceito aqui, tá bom? Beleza? Sacou? Leia o texto a seguir. UEL 2013. A utilização da internet ampliou e fragmentou simultaneamente os nexos de comunicação. Isto impacta o modo como o diálogo é construído entre os indivíduos numa sociedade democrática. Então, a internet ela ampliou e fragmentou ao mesmo tempo os nexos de comunicação, né? O sentido de comunicação, certo? Então, a partir dos conhecimentos sobre a ação comunicativa do Habermas, considere as afirmativas a seguir. Essa aqui eu vou ajudar vocês, tá? Vamos lá, gente. Ó, pense que a indústria cultural ela vai manipular para você ter sempre a mesma opinião. Ela não vai te usar como um fim, né? Ela não quer que você tenha o valor em você mesmo. Ela quer que você carregue o valor que ela quer que você carregue. Ou seja, ela quer que você carregue a ideia que ela quer colocar dentro da sua cabeça. Certo? Beleza? Nesse sentido, ó, as manipulações das opiniões a manipulação das opiniões impede o consenso a usar os interlocutores como meios e desconsiderar o ser humano como um fim em si mesmo. Certo essa, pessoal? Sim? Certo, eu falo então, maravilha, certo. 2, a validade do que é decidido consensualmente, ou seja, né, entre vocês, assenta-se na negociação
em que os interlocutores se instrumentalizam reciprocamente em prol de interesses particulares. Ou seja, lembra da senhorinha que tá brava porque fecharam o bingo dela? Lembra disso? Ela tá brava porque ela quer jogar o bingo dela, né? E aí ela vai entrar no consenso com os outros que vão pensar a mesma coisa. E aí ela vai ler uma notícia que fala que realmente o prefeito tá fechando o comércio porque ele quer manipular as pessoas, porque ele quer agradar tais grupos, quer agradar aquele outros grupos, que o vírus nem existe, que é uma coisa, que é uma criação da China, que inventaram, né? Ou seja, vai tudo se ligar. A informação, né, que é falsa, mas colocam na cabeça dela, com o que ela já deseja, com o seu interesse particular, né, de querer que realmente a pandemia seja uma grande alternativa, que, portanto, ela possa ficar no seu bingo lá tranquilamente em aglomeração. Então, corretinho, né? 1 e 2 está correta. Alternativa correta, alternativa A, beleza? Pessoal, a UEL adora esses filósofos aqui da Escola de Frankfurt. Não pode ser a D também? Vamos ler a D. 3. Como regra do discurso que busca o entendimento, deve-se excluir os interlocutores que de algum modo são afetados pela norma em questão. Mas aí quando você exclui o interlocutor, significa que você não vai estar colocando ele a par das informações que você quer, né? Então, ó, como regra do discurso que busca o entendimento, devem-se excluir os interlocutores que de algum modo são afetados pela norma em questão. Não, negativo, né? Eles são, não é de algum modo, eles são totalmente afetados. Aí, Guilherme, por que não pode ser? Porque pensa o seguinte, se eles são afetados, não tem como você excluir eles, né? A frase, ela se auto-anula, né? Não faz sentido, né? Então, se você vai excluir, como que eles vão ser afetados? Não tem lógica, né? Se eles forem excluídos, eles não são afetados. Se eles não são afetados, obviamente, então é porque eles foram excluídos. Então, a 3 não pode ser, tá? Beleza? Letra A, pessoal, é o nosso gabarito. Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma. Essa aqui acho que dá tempo. O conceito refuta a ideia de uma pretensa neutralidade, né, de uma suposta neutralidade dos meios de comunicação de massa e vem reforçar a ideia de que a cultura é algo fabricado. Onde a sociologia americana via o consumidor como sujeito do processo, a escola de Frankfurt o vê como objeto das grandes empresas. Os indivíduos seriam manipulados para se conformarem em papel de consumidores no mercado de bens culturais. Tranquilo demais esse texto, né, gente? Tranquilo. Tá? O conceito a que se refere o excerto acima é, essa aqui vocês vão ter que fazer, me responda aí, vai. Letra? B. Oi? Indústria cultural. Gente, vamos lá. Por que não pode ser? Ó, pensa no seguinte. A indústria cultural é um conceito, tá certo, tá? O que vai acontecer? O conceito 2A aqui ali. de cultura, isso, o conceito de cultura, então da padronização, tá? Né, de transformar todos os consumidores, né? De transformar todos os indivíduos em consumidores, você transforma eles em massa, tá? Então, entra no conceito de cultura de massa, tá bom? Beleza? Tá? Então, a letra A é a nossa resposta. Essa aqui tinha que ter muito cuidado, porque tinha que saber exatamente do que se trata o conceito da cultura de massa, tá? Ó, a questão da cultura, beleza? Tá? Sacaram aqui? Maravilha? Tranquilo? Podia ser aquela de baixo. Alô? Peraí. Gente, estão aí? Não podia ser aquela alienação também, ou tá errado? Alienação também, mas ó, quando ele fala que ele vai fabricar a cultura, gente, automaticamente, né, a gente já pensa em cultura de massa. E a gente vai reforçar a ideia mais ainda quando os indivíduos eles vão se conformar no papel, ou seja, o cara não é o consumidor, mas a partir do momento que ele começa a ter contato, com novas necessidades, com novos produtos, né, e o produto é colocado como algo que está na moda, como que está todo mundo usando. Aí ele ouve na rádio aquilo, ele vê na televisão aquilo, ele vê as pessoas utilizando aquilo no seu dia a dia, pô, tá todo mundo usando, né? Eu vou ser o diferente. Então, é a reprodução. Então, por exemplo, a gente pega música, né? Tem músicas aí que são feitas para massa mesmo, que uma grande maioria vai ouvir. Então, é o conceito estrito de cultura de massa. Tá? Aqui tinha que ter muito conhecimento sobre a questão, porque assim, ó,
a indústria cultural é o que vai desenvolver a teoria da cultura de massa, né? E a cultura de massa já pressupõe a alienação. É por isso que é uma questão aqui muito boa, muito bem elaborada. Tinha que ter um conhecimento já razoável. Então, pessoal, pensou em manipulação do indivíduo, transformar ele em consumidor, fabricar cultura, já pensou em cultura de massa. Beleza? Tá? Tranquilos aqui? Gente, a gente faria mais questões, a gente só fez, tinha mais um monte, ó, mas não vai dar tempo, né? Então, a gente se vê na sexta-feira, pessoal, com a aula de história. Eu vou passar para vocês já novamente um trabalhinho. Eu não passei para vocês o trabalho, né, ainda sobre o conteúdo que a gente viu aí no segundo bimestre sobre os gregos, né? Se eu passar para o pessoal pelo Delta, será que essa semana aí fica mais tranquilo? O pessoal me entrega na sexta, ou tiro dúvidas na sexta. Porque se for deixar para passar só sexta, aí vai estender muito. Todo mundo que tem acesso ao Delta, vocês podem passar para os colegas também, para os amigos. Vai fazer um grupo de umas 3, 4 pessoas, eu mando uma lista de exercícios para vocês responderem, tá? Alô, tem alguém aí? Tô falando Beleza. sozinho. Tudo bem? Pode ser. Beleza, povo do bem? Mas a entrega tu trabalha na sexta-feira agora ou semana que vem? Não, pode ser para semana que vem, mas eu vou colocar lá no Delta para todo mundo, tá? Beleza? Tudo bem? Pessoal, eu ainda vou fazer a lista, tá? Vai ser cultura grega, né? Até o final ali, né? Quando eles são dominados pelos macedônios, tá bom? Guerras médicas, Guerra do Peloponeso, o auge da democracia ateniense, que é o que interessa para nós também, tá? E é isso, tá bom? A gente se fala então na sexta-feira. Eu coloco para vocês mais informações aí durante a semana no Delta. Belezinha, gente? Tranquilos? Maravilha? Beleza. Pessoal, se cuidem, tá? Sexta-feira a gente volta a conversar, tá bom? Boa semana para vocês aí. Tá Mais bom. uma pergunta, professor. Oi? Só mais uma pergunta. A cultura de massa, tipo, pode ser consumidor de produtos? Exatamente. É o consumidor de produtos, né? De produtos pode ser tudo. Tudo vira produto. Música, pôster, né? Mouse, tudo, né? Camiseta, tudo vira produto. Certo? Tá? Exatamente. Gente, então eu tô indo, tá? Preciso iniciar na outra sala. Tá bom, pessoal? Tá bom. Até a sexta, professor. Oi? Até a sexta. Até sexta, pessoal. Boa semana para vocês aí, tá? Pra você também. Tchau, gente. Até Falou. mais. Tchau. Tchau.